Olá, meus amados, que Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Pastor Abílio, esse amigo que vos fala, estamos aqui mais uma vez. Eu peço que você, por favor, antes de orarmos, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação e peça às pessoas para quem você vai compartilhar para curtir essa mensagem, deixar o seu like. Você estará ajudando o nosso canal a crescer. O objetivo desse canal é levar a você esclarecimentos e conhecimentos sobre a palavra de Deus que vem enriquecer mais a sua vida com Deus, tá certo? Eu quero fazer uma oração antes de tudo, para que Deus venha abençoar a sua vida, para que Deus venha tirar também toda uma ação que às vezes impede você de entender melhor a palavra de Deus. Prepare o seu copo com água, tudo que você quer que nós venhamos orar para que seja abençoado, e vamos falar com Deus no seu favor, tá certo? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos na oração do meio-dia. Eu peço que o Senhor, meu Pai, venha proteger a casa dessa pessoa, venha proteger a família dela, venha proteger, meu Pai, em todos os sentidos, venha abençoar em todas as áreas da vida dessa pessoa, venha abençoá-la. Essa pessoa que está doente seja curada. Essa pessoa que está passando por um problema na família, meu Pai, que ela tenha a solução, que ela venha receber a resposta através da sua oração. Esta pessoa que ora, meu Pai, segurando a foto do filho, foto do marido, os nomes, peça de roupa das pessoas de quem ela tanto ama. Meu Pai, honra a fé desta pessoa e que esse familiar seja tocado agora onde estiver. Eu peço que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus, essa família, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo união, trazendo saúde, meu Pai. E acima de tudo, a salvação dessa casa, nesse lar. Espírito Santo, eu peço que o Senhor, meu Pai, venha abençoar aqueles que estão desempregados, dando trabalho, dando emprego, meu Pai, dando um bom salário, dando a essa pessoa condições de pagar tudo que ela deve, meu Pai, e que ela não venha dever mais ninguém, que ela venha emprestar muita gente, mas ela não venha tomar emprestado. Deus, eu declaro a vida dessa pessoa abençoada. Tira do caminho dela toda amarração daquilo que não provém de Ti. Se tem algo, meu Pai, que a impede de entender melhor a Tua palavra, peço que o Senhor repreenda, que o Senhor tire agora. Que o Senhor arranque todo esse mal e faça com que, meu Pai, essa vida seja tocada por Ti. Todas essas pessoas sejam abençoadas. Que esse copo com água seja consagrado. Que a partir de hoje não seja água, mas seja o Teu poder para abençoar. Abençoa essa peça de roupa, consagra os nomes dessas pessoas, meu Pai, agora toca e essa roupa seja consagrada. Eu declaro todos abençoados em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, que assim seja e diga graças a Deus. Amém? Vamos então ao estudo agora. Abra sua Bíblia aí. De novo, ontem começamos a falar sobre as obras da carne. Eu quero que você novamente abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Nós fizemos uma breve introdução sobre as obras da carne e eu vou ler de novo com você essa introdução. Diz assim, digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Veja bem, ontem falávamos sobre o óleo e a água. Hoje eu vou falar sobre um outro exemplo. Imagine que dentro de você exista dois cães, dois animais, dois pelos, dois cachorros. Um domesticado e um selvagem. E esse selvagem, ele é um cão que ele não obedece, ele ataca, ele briga com os outros, mas tem aquele que é manso, aquele que ele é apazigua, ele até protege os demais. E qual desses cães, se houver uma briga, qual desses cães vai vencer esta guerra? Qual deles? Essa luta, essa briga, que você alimentar mais, tá? Um é a carne e o outro é o Espírito Santo, representa a unção, a atitude do Espírito Santo. Não estou aqui comparando o Espírito Santo a um animal, mas estou comparando a atitude do animal.
O doméstico, o manso, é aquele que é apazível, é aquele que não deixa que os outros sejam maltratados. Aquele outro feroz é o que quer o mal, que quer destruir tudo. Assim é a nossa carne. Quem você tem alimentado mais vai vencer, a sua carne ou o seu espírito. Se você tem alimentado mais a sua carne vai vencer, vai estar sempre vencendo. Mas se você, através da palavra de Deus, alimentar o seu espírito, a sua carne vai ser sempre derrotada, tá certo? E aqui no livro de Gálatas diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas, veja que está no plural, as obras da carne são conhecidas e são. Hoje eu quero falar sobre as 3 primeiras: prostituição, impureza, lascívia. Então, são conhecidas e são as 3 primeiras: prostituição, impureza e lascívia. Essas 3 primeiras obras da carne, vamos entender os tipos de obras da carne organizadas em 5 grupos, de coisas carnais. A primeira delas, essas 3, elas são de ordem, são obras de nível moral. É o que atinge a moral da pessoa. Por isso que nós temos que andar no Espírito. Essas 3 primeiras obras da carne, citadas nessa lista, elas são de natureza moral e se referem à sensualidade. Pode ler em Oséias, capítulo 4, 11 e 10. Então, são pecados sexuais, pecados sexuais são aceitos comumente no mundo de pecado. Parece que as pessoas são treinadas para aceitar e viver uma vida de impureza. É normal você ver uma pessoa que é incrédula, que não conhece a palavra de Deus, falar besteira, falar isso, falar aquilo, e contar vantagens sobre a sua vida sexual. E ela tem prazer em falar daquilo, porque ela acha que aquilo engrandece ela. Ela acha que aquilo está certo. Deus fez o homem, fez mulher, não os proibiu de ter uma vida sexual ativa, mas deu-lhes regras, uma forma de ter essa vida de uma forma agradável a Deus, de uma forma que não desagrade a Deus, que não deixa a pessoa também perder a sua comunhão com Ele, tá certo? Então, esses pecados que está falando aqui, que a Bíblia está falando, são de ordem moral, que são esses 3: prostituição, impureza e lascívia. Você está entendendo? Sim ou não? O propósito do diabo, do inimigo, é sujar o nosso coração, porque devemos ser o templo do Espírito Santo. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, não habita em paredes, não habita em paredes feitas de tijolo, Ele habita no nosso coração. Ele não habita no templo ali onde a igreja se reúne. Ele habita no templo que é a nossa vida, o nosso coração. Você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 3, 16, tá? Então, por isso, nós sabemos que devemos fugir da impureza. Qualquer outro pecado, gente, que não são de ordem moral, que uma pessoa possa cometer, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, esse que pratica essas imoralidades, ele está pecando contra o próprio corpo. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que vigiar, temos que andar no Espírito. Vou repetir: qualquer pecado, gente, qualquer pecado que a pessoa comete, outro pecado qualquer, é fora do corpo, mas esse daí é impureza, traz impureza. Impureza porque são pecados que a pessoa, ela age, ela aceita aquele pecado com prazer. Com prazer. Você está entendendo? Com prazer. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que fugir das impurezas da carne. Nós temos que fugir
da imoralidade, entendeu? A pessoa, como eu já falei, a pessoa que pratica imoralidade, ela peca contra o próprio corpo. Leia aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A lascívia é um desejo indecente e ilícito. Então, essas três obras da carne, ela atinge a sua moral. Pode ter certeza. Prostituição, impureza e lascívia. Quem vive na prostituição, vive na impureza e vive na lascívia. Vive querendo cometer mais esses pecados que atingem a sua moral. Tá certo? Você pode pegar esses versículos que eu passei, voltar um pouquinho depois, pegar esses versículos que eu passei para você e ler, tá certo? Oséias 4, 10, 11. Temos também 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,18. Você vai ver que as obras da carne, elas são terríveis, elas destroem as pessoas, tá certo? Andar no Espírito jamais satisfareis a vontade da carne, tá bom? Amanhã nós voltaremos falando sobre as obras de nível espiritual. Daqui a pouquinho, aliás, amanhã nós estaremos falando então sobre esse assunto. Beijo no coração de vocês.